Boa noite a todas as pessoas que estão aqui para participar do 5º webinário do Programa de Ciências Médicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unifor, né? Essa é mais uma live promovida pela Universidade de Fortaleza, né? Vamos levar até você nomes reconhecidos em suas áreas para discutir temas importantes nesse momento histórico. As lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor nas mídias sociais. No YouTube, em youtube.com/tvunifor e canal Unifor 181 da NET. Se você tem alguma pergunta, nos envie através do chat. Eu sou a professora Cristina Moreira, do mestrado em Ciências Médicas da Unifor. Irei mediar, então, esse webinário. E hoje nós temos a honra de receber o convidado, o Dr. Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa. O professor Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa, ele é graduado em farmácia, tem doutorado em biotecnologia, foi pesquisador científico efetivo do Instituto Butantan, São Paulo, atuando no laboratório de imunoquímica de 2004 a 2006. Atualmente, ele é professor associado 3 do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é bolsista de produtividade 1C do CNPq desde 2009. Ele é credenciado nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Programa de Bioquímica e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi coordenador, né, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o conceito 4 da CAPES, e vice-chefe do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Toxinologia, e coordena uma equipe de 17 alunos de iniciação, de alunos de mestrado, doutorado e pós-doc, já orientou 10 teses de doutorado, 19 dissertações de mestrado e 32 trabalhos de iniciação científica e supervisionou 3 pós-doc. Coordena e colabora como assessor doc de projetos nacionais e internacionais financiados pelos principais órgãos de fomento, a pesquisa CNPq, CAPES, FINEP e FAPES do Brasil. Também é gerente de inovação da incubadora BioInova, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência em biotecnologia, com ênfase em peptídeos de escorpiões, peptídeos antimicrobianos, proteínas de serpente, inflamação, produção de imunobiológicos, soros e vacinas, e patentes de produtos e processos biotecnológicos, possuindo uma carta patente concedida pelo INPI. Então, hoje, nós vamos discutir no nosso 5º webinário, né, no 5º webinário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, sobre inovação e desenvolvimento de vacinas. Passo a palavra agora para o professor Matheus, né, e já agradeço imensamente a sua disponibilidade para participar do nosso webinário. Obrigada, professor. A palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Obrigado, Ana Moreira, pelas palavras, pela nossa apresentação. É uma satisfação estar participando desse webinário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unifor. Agradeço à professora Adriana Rolim, a coordenadora do programa, e ao professor Ângelo Roncalli pelo convite para que a gente pudesse estar hoje, nesse momento, falando de um tema tão importante, tão atual, e que não é de hoje, a importância das vacinas. Vamos discutir a respeito do tema agora. Eu vou pedir licença por poucos segundos para projetar aqui a apresentação que a gente preparou. Eu gostaria de solicitar que alguém, eu não estou mais vendo a tela, que alguém só me confirmasse por áudio se minha tela está projetada, tudo certinho. Sim, está projetada, Matheus, está tudo ok. Ok, então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre inovação e desenvolvimento de vacinas contra o Covid-19, um tema tão atual,
da vacina que todos nós esperamos, né? Toda a população dos 5 continentes, essa pandemia que está afetando a vida de todos. Estamos, então, participando desse 5º webinário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unifor, e eu vou pedir licença a vocês para fazer um breve histórico sobre as vacinas, para que a gente possa contextualizar de forma objetiva. Então, a varíola, pessoal, é uma doença transmitida por um vírus, o ortopoxvirus variolae, e essa doença ela foi fundamental para o desenvolvimento da vacina. A vacina, ela veio antes da microbiologia e veio antes da imunologia. Primeiro veio a vacina, depois a micro e a imuno. Por quê? Né? Por que a vacina veio primeiro? Especialmente por causa da varíola, uma doença transmitida através das vias aéreas superiores, transmitida por esse vírus que possui alta resistência física, química e biológica. Esse vírus hoje ele está proibido o seu cultivo pela OMS. Não há relato desse vírus mantido em laboratório do mundo. Seria um grande desastre biológico algum laboratório conter esse vírus. Então, normalmente levava o paciente a um quadro clínico importante, com essas inflamações na pele que poderiam evoluir para infecções, e levava o paciente de 30% a 40% dos pacientes acometidos ao óbito. Então, a taxa de letalidade altamente importante na época. E até que um pesquisador inglês, um médico inglês chamado Edward Jenner, observou que, além da varíola humana, essa doença que devastou aí, dizimou populações, comunidades e populações de algumas cidades, de alguns países, nos séculos XVII e XVIII, além da varíola humana, existia uma variante da varíola humana, que era a varíola bovina, transmitida por um vírus do mesmo gênero, o ortopoxvírus, porém uma espécie diferente. Esse vírus, que afetava os bovinos, ele era transmitido principalmente pelas ordenhadeiras da época, que adquiriam a varíola bovina. Essa variante era mais leve, mais branda para os humanos, normalmente não levava as ordenhadeiras ao óbito. Isso foi observado por Edward Jenner, que resolveu imunizar um adolescente na época, o chamado James Phipps, com a varíola bovina. Ele desconfiava que, pela observação da população, que aqueles que adquiriam a varíola bovina estavam protegidos contra a varíola humana, não desenvolviam a doença aqueles que já foram cometidos pela varíola bovina. Seriam os primeiros relatos de reatividade imunológica cruzada. A proteção contra o vírus, no caso da varíola bovina, protegia contra o vírus da varíola humana. E como é que ele provou? Ele provou infectando intencionalmente o adolescente com a varíola bovina. A criança desenvolveu a doença, a varíola bovina. Depois de poucos dias, de 7 a 10 dias, a criança estava restabelecida, estava sã, e mais uma semana após ele foi inoculado com a varíola humana. E o vírus, ele não se desenvolveu no organismo do adolescente. Então, esse experimento da época foi documentado, e o termo vacina vem do termo vaca, o boi, em latim, que foi exatamente a partir do qual foi descoberta a vacina contra a varíola. Então, hoje, nós deveríamos dizer que estamos vacinados apenas para a imunização contra a varíola. Afinal, o termo vacinação vem da vacina, que seria o boi, a vaca, em latim. Louis Pasteur, um químico francês, um dos maiores nomes da área de saúde de todos os tempos, promoveu o desenvolvimento sustentado das vacinas em laboratório e ampliou o termo vacinação para a imunização contra os demais imunógenos. Hoje nós podemos dizer que somos vacinados contra a gripe, contra a febre amarela, contra a BCG, tuberculose e assim por diante, em função dessa ampliação do Louis Pasteur. O Louis Pasteur que formou vários cientistas importantes, vamos já falar sobre alguns deles, e é importante mostrar que o Emil Behringer, isso tem relação com o tema do Covid, o Emil Behringer foi um dos discípulos, que na época se chamava discípulo, hoje seria um orientando do Pasteur, isolou uma toxina da difteria, causadora da difteria, do micro-organismo, imunizou animais
e observou que o soro obtido desses animais protegia contra a toxina difterica, ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 1891 com a descoberta da soroterapia. Foi o primeiro experimento de imunização de animal e obtenção de um plasma com anticorpos imunoprotetores. Em seguida, temos o Vital Brasil, que em 1901 desenvolveu os soros anti-serpentes, anticrotálico, que seria o anticascavel, e o antibotrópico contra a peçonha da jararaca, que foi o fundador do Instituto Butantan, em São Paulo, em 1901. Então, além dos primeiros relatos de soroterapia, nós temos a descoberta do BCG. Então, todos nós conhecemos que é a vacina contra a tuberculose. Mas por que BCG, né? Então, o Robert Koch, que é um pesquisador médico alemão, muito famoso por ganhar o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, o Robert Koch ele isolou o bacilo causador da tuberculose bovina. E dois pesquisadores franceses, conhecidos como Albert Calmet e Camille Guérin, eles atenuaram esse micro-organismo para que pudesse, em 1925, ser administrado em pacientes para proteção contra a tuberculose humana. Por isso que se chama bacilo de Calmet-Guérin, a BCG, porque foi um bacilo descoberto pelo Robert Koch, que foi atenuado em laboratório por Albert Calmet e Camille Guérin, e daí vem a nomenclatura BCG, introduzida em 1925 a tuberculose, que foi o mal do século. Então, temos aí o primeiro micro-organismo atenuado, a BCG, que hoje é uma das técnicas, que a gente vai ver mais adiante, que já está na fase 3 de desenvolvimento de vacina contra o Covid-19. E temos a vacina contra a poliomielite, que foram os primeiros imunizantes atenuados via oral, por Albert Sabin, em 1957, nos Estados Unidos. E antes disso, Jonas Salk obteve esses vírus, que são 3, de forma inativada, os vírus mortos. E vamos falar um pouco sobre vírus atenuados e inativados com as técnicas para o Covid-19. Então, agora sim, vamos falar sobre os tipos de vacinas. Nós temos 7 tipos principais de desenvolvimento de vacinas. Então, toda vez que a gente vê uma matéria, que a gente lê um artigo científico, que a gente vê uma notícia sobre nova vacina que está sendo desenvolvida para o Covid-19. Então, essa nova vacina, ela muito provavelmente está contida numa dessas 7 formas de produção de uma vacina. Temos o micro-organismo inativado, que é uma das formas mais antigas de desenvolvimento de vacinas, onde o micro-organismo inteiro, ele é inativado ou pelo calor ou por um reagente químico, para que ele possa ser administrado como antígeno no paciente. Existe também o micro-organismo, além do inativado, o atenuado. O atenuado é quando o vírus ou a bactéria, vamos focar hoje mais nos vírus, quando os vírus, no caso, eles estão vivos, porém com a perda da sua virulência. Normalmente, os micro-organismos atenuados, eles só sofrem por uma atenuação, por uma mutação em laboratório, que pode ser pelos ovos embrionados, por mutação em células de laboratório, ou pela tecnologia do DNA recombinante. As vacinas atenuadas também são com organismos inteiros. Então, nós temos com o vírus inteiro, o micro-organismo inativado, que ele está morto, e com o vírus inteiro, o micro-organismo atenuado, que ele está vivo, porém perdeu a sua capacidade virulenta. Então, são as duas formas mais tradicionais de se obter vacinas contra bactérias e vírus. Além disso, nós temos a possibilidade de obtenção dos peptídeos sintéticos. Então, os peptídeos sintéticos é uma das frentes de desenvolvimento de vacinas na Fiocruz do Rio de Janeiro para o Covid-19, quando peptídeos identificados naquele vírus ou naquela bactéria, eles são encaminhados para um laboratório específico sintetizar, retorna para o pesquisador o peptídeo sintético, que vai, então, promover o desenvolvimento da vacina em laboratório. Existem também as subunidades recombinantes, que são as proteínas recombinantes. Quando, a partir de um RNA mensageiro, em seguida um DNA, em seguida uma proteína recombinante é obtida por clonagem. Normalmente, há uma clonagem gênica e a expressão da proteína recombinante. Então, já estamos falando de técnicas mais inovadoras.
já existe uma inovação tecnológica aqui. Tanto o peptídeo sintético, que precisa se conhecer melhor a estrutura do vírus, para entender e saber qual é o peptídeo que é codificado, principalmente no envelope daquele vírus, na região externa do vírus. As proteínas também que podem ser obtidas de forma recombinante. Então, além de conhecer as proteínas, é necessário entender e ter a estrutura para obter a proteína recombinante a partir do material genético do vírus. Além disso, temos a vacina de DNA ou a vacina de RNA. São as duas formas de vacinas de polinucleotídeos. Nós ainda é importante destacar que nós ainda não temos na clínica médica mundial uma vacina obtida a partir de um DNA ou de um RNA diretamente, que seja inoculado no paciente e tenha essa função de imunização. Então, quem sabe agora, com toda a inovação que está sendo embutida aí nessa busca para a vacina com Covid-19, tenhamos as primeiras vacinas, esperamos que seja no plural, as primeiras com DNA ou RNA. Além disso, temos os vetores virais recombinantes. Esses vetores virais recombinantes, eles podem ser replicantes ou não replicantes. Nós temos o exemplo, a CHAD, que é a vacina desenvolvida em Oxford, em parceria com a AstraZeneca, a indústria farmacêutica, onde adenovírus de chimpanzé foram isolados dos animais, passaram por uma mutação em laboratório, onde o material genético é retirado, que causaria a virulência do vírus. O vírus, então, perdeu a sua virulência. Nesses vírus, são inseridos material genético do SARS-CoV-2. Então, seria um vetor viral não replicante. E ainda existe o vetor viral replicante, quando o micro-organismo é capaz de se replicar, porém, perdeu também sua capacidade de virulência. Então, essas são as 7 principais formas. Vou resgatar as 7, que vão ser importantes para tudo que a gente vai ver daqui para frente. O micro-organismo ele pode ser inativado ou morto, para ser usado como vacina, dessa forma, o micro-organismo inteiro. Ele pode ser atenuado, ele vai estar vivo, com perda de virulência também, o micro-organismo inteiro. É possível utilizar peptídeos sintéticos, peptídeos que são identificados no vírus e sintetizados em laboratório. É possível obter proteínas, subunidades proteicas de forma recombinante, utilizando a tecnologia do DNA recombinante. É possível obter uma vacina a partir do próprio DNA ou do RNA do vírus. E é possível obter vetores virais recombinantes, como, por exemplo, é possível trabalhar com vírus conhecido em laboratório, principalmente o adenovírus, que está sendo muito utilizado para a vacina contra o SARS-CoV-2 em mais de um país. Bioengenheirar esse vírus em laboratório, adicionar material genético do vírus, que pode ser RNA, DNA ou até partículas proteicas no envelope viral, para que possamos ter aí uma inovação e desenvolvimento de vacinas contra o SARS-CoV-2. Então, aqui a gente tem das 7 técnicas, 2 mais conservadoras e 5 mais inovadoras. Todas as formas estão sendo trabalhadas aí nos diversos países do consórcio global, e a gente vai discutir um pouco nos próximos slides. Então, uma vacina, ela é considerada efetiva quando ela é segura. A vacina, ela não deve causar doença ou morte. Então, por isso que demora tanto as fases aí de testes em humanos, que são das fases 1 a 3. Protetora, ela deve proteger, então ela tem que ser segura e eficaz. São 2 pontos fundamentais. Se um desses 2 pontos não forem atendidos nos testes clínicos, a vacina ela é suspensa. Ela tem que oferecer uma proteção sustentada. Então, eu poderia perguntar a vocês, por quanto tempo, após o indivíduo ser vacinado, ele pode ser considerado imune? Então, existe uma média aí, que a literatura considera, de 10 anos. Então, de 8 a 10 anos, o paciente pode ser considerado imune, pelo menos pelas metodologias tradicionais. Os métodos inovadores, a gente que ainda não temos no mercado a primeira vacina, serão necessários estudos mais aprofundados para ser avaliado se esse tempo é menor ou maior do que 10 anos.
Então, a vacina efetiva, ela induz anticorpos neutralizantes, principalmente pelo estímulo de linfócitos B a formarem os anticorpos neutralizantes. Algumas vacinas também induzem células T protetoras, principalmente as virais, principalmente os vírus, os patógenos intracelulares, que vão ser atacados efetivamente pelas respostas mediadas por células. E algumas considerações práticas que são fundamentais também. O baixo custo por dose, a estabilidade biológica. Nós temos vacinas que necessitam ser refrigeradas e outras que não necessitam. Então, a estabilidade e o custo é que está aqui intimamente relacionado. A facilidade de administração. Então, uma vacina via oral ela é mais fácil de ser administrada do que uma vacina injetável, embora a maioria são injetáveis. E o mínimo de reações adversas, que seriam o mínimo de efeitos colaterais. E aqui, pessoal, é um slide bem atual, onde a gente mostra, do lado esquerdo aqui para mim, que são todas as doenças que estão marcadas aqui em laranja, amarelo, que seriam as vacinas já existentes. Então, temos aqui uma relação de vacinas existentes. Eu vou destacar aqui a gripe, influenza. Por quê? Porque a gripe é uma vacina que a tecnologia tanto existe de forma conservadora, com micro-organismos inteiros, atenuados ou inativados, como também já existem técnicas bastante inovadoras para a vacina contra a influenza. Assim como hepatite, assim como poliomielite, HPV, que é uma vacina recente, se utiliza aí de subunidades antigênicas recombinadas. Podemos destacar a tuberculose. Então, vários são os estudos aqui, tanto por tecnologias mais conservadoras, como a inovação tecnológica, científica, transformada aqui no benefício para a humanidade. Lembrando que o Brasil ele é um país de primeiro mundo no desenvolvimento de vacinas. O Brasil ele é modelo. Nós temos 2 institutos de ponta no país, que são o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que tem diversas sedes em 14 estados do país, que são institutos que conferem uma tecnologia de ponta, inovação tecnológica, que transfere tecnologia para outros países, e países de primeiro mundo vêm até o Brasil para aprender com os pesquisadores brasileiros. Então, em se tratando de desenvolvimento de vacinas, o Brasil ele é primeiro mundo. Nós temos aqui as vacinas em desenvolvimento, marcadas aqui em azul. A gente está destacando aqui o SARS-CoV-2. Nós temos aqui um enfrentamento mundial pelos principais países que desenvolvem vacinas contra vírus. Mas podemos destacar aqui também algumas doenças, algumas que já existiam a vacina e estão sendo substituídas por novas tecnologias, como outras, como HIV, por exemplo, que ainda não existe uma vacina, está em desenvolvimento, leishmaniose, podemos destacar aqui várias bactérias, podemos destacar também vírus herpes simples, que ainda não há uma vacina, então estão todos em desenvolvimento, assim como a vacina para o Covid-19. Quando o paciente é imunizado, então o que acontece com o organismo do paciente que recebe o antígeno? Então nós temos aqui a primeira dose do antígeno, que tem um pico de IgG e de IgM, normalmente o início desse pico com 7 dias, após o paciente ser imunizado, e o pico com 14 dias. Então, com 14 dias, após a primeira dose, o paciente pode ser considerado imune, caso a vacina seja efetiva com uma dose. Então, o paciente já pode ser considerado imune a partir de 14 dias. Quando a vacina ela exige uma segunda dose, aí nós temos um segundo pico, e a gente pode perceber que da segunda dose em diante, o pico de IgG ele vai ser maior e o pico de IgM ele vai ficando um pouco para trás, sendo importante o IgM para diagnóstico. Então, o diagnóstico por IgM também é importante. Mas quem vai ser a imunoglobulina neutralizante do vírus ou da bactéria, no caso do Covid, que seria o vírus, o IgG. Então, por isso que o paciente, quando ele realizado o teste
para a imunoglobulina, para saber se ele já teve ou se ele não teve o COVID, se ele já foi acometido pelo vírus. A imunoglobulina testada é exatamente a IgG, que é a que predomina principalmente a partir da segunda dose em diante, mas ela também está expressa em igual proporção com a IgM a partir do primeiro pico. Então, temos aqui o Instituto Butantan, o maior produtor de vacinas, de soros de vacinas da América Latina. O Instituto Butantan, que já está trabalhando fortemente aí com a vacina da Sinovac, de Pequim, na China. O Instituto Butantan ele tem hoje, no seu arsenal, 8 tipos de vacinas. E, em breve, esperamos, né, que o Butantan, com a Sinovac, como a Fiocruz, que já fechou parceria com a vacina desenvolvida em Oxford, com a AstraZeneca. Então, a gente espera que daqui a poucos meses, que muito em breve, a gente tenha aqui na página do Butantan a vacina da Sinovac contra o SARS-CoV-2, que seria a 9ª vacina. E o repertório aqui vacinal da Fiocruz, na sua unidade de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Nós temos essas vacinas aqui, a DPT, TTP e a Hemófilos, a Tetra, a febre amarela, que o Brasil é líder mundial, influenza, meningite, poliomielite e a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Então, esperamos que em poucas semanas ou em poucos meses, poucas semanas vai ser difícil, mas esperamos que em poucos meses a gente tenha aqui mais uma vacina nesse quadro, que seria a vacina produzida em Oxford, na Inglaterra, entrando aqui como a 7ª vacina fornecida pela Fiocruz. Então, vamos focar agora nas vacinas produzidas em desenvolvimento para o SARS-CoV-2. E aqui, mostrando para vocês essa figura obtida de uma revista importante na nossa área, que é a Nature, mostrando os 8 principais tipos de vacinas. Aqui eles mostram 8 porque eles subdividem o ácido nucleico em DNA e RNA. Então, aqui mostrando que existe mais de 30 tipos de vacinas das diferentes universidades do mundo trabalhando com vacinas proteicas, trabalhando principalmente com proteínas recombinantes ou com subunidades proteicas recombinantes. Em segundo lugar, temos os vetores virais, como, por exemplo, aqui da proteína recombinante, eu vou destacar a vacina da Novavax, que é dos Estados Unidos. E os vetores virais, podemos destacar a produção da Shadox, né, que é de Oxford, e também a Sputnik e a Chad 25 e 26 produzidas pela Rússia. Seguido pelos ácidos nucleicos, que podemos destacar a Moderna Therapeutics, nos Estados Unidos, que trabalha com RNA, e, por último, a vacina com vírus inteiro. Então, aquela vacina que é mais conservadora, vocês podem perceber que são, em menor número, o investimento dos países, das indústrias farmacêuticas. Então, ela ficou em último lugar aqui, mas não menos importante, né? Lembrando que a vacina da Sinovac, ela é obtida através dos vírus inativados, que temos aqui em torno de 7, 8 universidades. Então, seguindo, nós temos um consórcio mundial, que é um projeto de solidariedade para aumentar as chances de desenvolver uma vacina eficiente para o Covid-19, que foi criado um consórcio global, permitindo a troca de informações, que é importantíssimo para evitar redundância, para evitar repetição de erros. Nós temos uma busca aí também, que não deixa de envolver um cenário econômico, né? O primeiro país que apresentar a vacina, ele vai se destacar, e aí questões econômicas, políticas também vão ser evidenciadas para esse país que for o pioneiro. Mas como é que a gente controla, né? Como é que os órgãos mundiais controlam toda essa dinâmica? Então, controla através desse grande consórcio global. São mais de, hoje, de 160 vacinas produzidas pelas universidades, pelas empresas de biotecnologia, startups, institutos de pesquisa e grandes empresas farmacêuticas. Então, além disso, as instituições reguladoras, como a Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, têm uma tendência de acelerar as autorizações. Então, a tendência é que tenhamos uma vacina no tempo recorde e que tenhamos também uma validade, uma validação de forma acelerada
mediante a importância. Então, vamos falar um pouquinho sobre as fases. Antes disso, queria mostrar para vocês, no mês de março desse ano, o que é que a gente tinha? Nós tínhamos 21 candidatos vacinais no mundo, sendo 0 em estágio clínico. Até junho, nós tínhamos 128 candidatos vacinais, sendo 11 no estágio clínico. Eu vou trazer números bem atuais agora. Esses números que estão sendo mostrados agora são, até junho desse ano, um aumento de 510% do número de vacinas candidatas. E esse número aumentou até outubro desse ano. Das 130 vacinas até junho, nós tínhamos aqui a primeira delas que entrou na fase 3 clínica, que foi a de Oxford, com os vetores virais não replicantes. E se a gente olhar esse quadro aqui, que são os 11 candidatos vacinais que, prioritariamente, eles conseguiram chegar na fase clínica em humanos, o destaque aqui para alguns países, né, como Inglaterra, Estados Unidos, China e Alemanha. São os principais países. Hoje podemos adicionar também a Rússia. E as tecnologias envolvidas, né, que podemos ver aqui, como a gente já discutiu antes, base de RNA, base de DNA, vírus inativado. Nós não temos, dentre as principais, o vírus atenuado. A subunidade proteica, a Novavax, são os principais. E quais são as fases de teste, né? Por que se fala tanto hoje nas fases de testes clínicos de vacinas? Então, primeiro é possível entender que antes de qualquer teste temos a fase pré-clínica, que é a fase de desenvolvimento em laboratório, com a produção propriamente dita do candidato vacinal, todos os ensaios de produção, de teste de eficácia in vitro e em animais, estabilidade, formulação. Então, tudo isso é trabalhado numa fase que é chamada de pré-clínica. Essa fase pré-clínica, ela normalmente tem uma média aí de 2 anos, onde não há a testagem em humanos, a fim de avaliar a segurança e a viabilidade. Os testes são produzidos in vitro e em animais. A partir do momento que a vacina ela avança na fase pré-clínica, normalmente um artigo científico é publicado numa revista de renome internacional. Nós temos aí Nature, Lancet, dentre outros, que são grandes periódicos, grandes jornais de reconhecimento mundial. Quando o trabalho avança para a fase clínica, então a primeira fase é a fase clínica 1, onde os pacientes são testados humanos de forma voluntária. Normalmente, em torno de 100 pacientes são testados para avaliar a resposta imunológica em diferentes doses. Então, na fase 1, nós temos os primeiros dados aí de eficácia, e aí o vislumbramento aí de quantas doses, né? Quanto menos doses, melhor. Lembrando que até as tecnologias mais conservadoras, os micro-organismos inteiros, tanto inativado quanto atenuado, eles têm uma probabilidade de funcionarem melhor com menos doses, com 1 ou com 2 doses. As tecnologias mais inovadoras, como proteínas recombinantes, normalmente elas funcionam bem com 2 ou 3 doses. Daí, quando o estudo é aprovado na fase clínica, ele vai para a fase clínica 2, onde esse número amostral ele é multiplicado por 10. Normalmente, até 1.000 pacientes são avaliados para avaliação, mais uma vez, da eficácia e segurança. Até a fase 2, normalmente, são indivíduos do mesmo país. Até que chegamos à fase clínica 3, que é a fase clínica mais importante. Somente a fase clínica 3, para algumas vacinas, pode demorar 10 anos. Somente a fase clínica 3. Então, são testados milhares de voluntários. Esse número de voluntários pode ser de 10.000 até 100.000 voluntários. Alguns estudos passam de 100.000 voluntários. E nesse estudo é importante que seja feita uma abrangência em outros países, e de preferência também em outros continentes. Então, por isso que o Brasil ele é um dos países, um país grande, um país de dimensões continentais, e um país que, infelizmente, é modelo de estudo, porque é um país que está dando exemplo da sociedade não obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde. A população, em um grande percentual, não obedece, então não segue as normas para evitar a transmissão. Então, o Brasil acaba sendo um país excelente
para a testagem na fase clínica 3, devido ao somatório desses fatores. Quando a vacina ela é aprovada na fase clínica 3, ela passa para a fase 4, que não é mais em pacientes humanos. A fase 4 é a fase de autorização e regulamentação, onde, após a regulamentação, que no Brasil, essa regulamentação é proferida pela Anvisa, nos Estados Unidos, a FDA, e assim por diante nos outros países. Cada país tem o seu órgão regulamentador. A partir daí, as agências regulatórias aprovando esse medicamento, essa vacina, ela passa a ser aprovada para a produção em larga escala e comercialização. Então, normalmente, um processo de vacina, da fase pré-clínica até a fase clínica 4, que é de regulamentação, dura entre 10 e 15 anos. Então, o que a gente tem é as vacinas iniciadas em março, no mês de março, para desenvolvimento, a sua maioria, meses de fevereiro, março, abril, uma média aí começaram no mês de março, até o mês de outubro, então seriam 7 meses. Então, 7 meses para percorrer todas essas fases, as 5 fases, a fase pré-clínica, as 4 clínicas. Nós temos aí, apesar de toda a tecnologia, do conhecimento, do know-how, da estrutura das universidades, dos países que estão envolvidos e correndo atrás, mas nós temos aí um tempo ainda muito curto, e isso pode explicar também a gente não ter ainda uma vacina regulamentada, aprovada. Então, não há relato de vacina produzida antes de 4, 5 anos. Então, se a gente pensar que a gente tem expectativa aí de fechar esse ano, pelo menos com um desses candidatos vacinais aprovados, teríamos uma vacina aí produzida em 9 meses, um tempo recorde, com certeza. Onde, normalmente, a fase 3 clínica dura entre 2 a 4 anos, às vezes até 5, 8, 10 anos. Então, qual é a expectativa sensata, real, de uma vacina para o Covid-19? Seria meados de 2021. Mesmo assim, seria um tempo recorde. Considerando março de 2020 para junho e julho de 2021, teríamos aí uma vacina segura e eficaz em 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Lembrando que segurança e eficiência são igualmente importantes. Por isso, a gente ainda não tem a aprovação de uma vacina. O Brasil ele promoveu já 2 acordos de transferência de tecnologia. O primeiro deles, com o Instituto Butantan, através do Estado de São Paulo, e a Sinovac, em Pequim, na China. A Sinovac é a indústria farmacêutica, onde a Sinovac testou na China 144 pacientes na fase 1 clínica, 600 pacientes voluntários na fase 2, e está testando inicialmente 9 mil voluntários brasileiros, principalmente nos estados de São Paulo e Rio, mas esse número já foi ampliado para 13 mil. Quando essa fase 3 for completada esses testes, aí sim o governo de São Paulo vai elaborar um documento para a Anvisa avaliar e, quem sabe, tenhamos a regulamentação. Então, um prazo sensato seria meados de 2021, mas lógico que quanto antes tenhamos essa vacina aprovada, melhor. Então, além desse contrato de transferência de tecnologia do Instituto Butantan e a Sinovac na China, um acordo similar foi promovido entre a Fiocruz, no Brasil, e a AstraZeneca e a Universidade de Oxford para a vacina produzida em Oxford. Então, estamos no mesmo passo. Em torno de 10 mil pacientes estão sendo testados de forma voluntária na fase 3, em diversos estados do Brasil, e a gente espera que também essa vacina seja aprovada o quanto antes. E qual é o cenário de hoje, né? Hoje, 22 de outubro de 2020. Então, nós temos um dado aqui publicado na New York Times, de 2 dias atrás, 20 de outubro de 2020, mostrando os testes clínicos atualizados. Então, de todas as vacinas produzidas no mundo, até 2 dias atrás, 33 delas estão na fase 1 de humanos, 15 na fase 2 e 11 na fase 3. Detalhe, dessas 11 na fase 3, 6 tiveram uma aprovação limitada no seu país, para
para uma continuação de testes, já com possível produção aí numa escala ainda pequena, porque é limitado, mas já poderíamos considerar aí uma autorização prévia, que a gente tem na Rússia, por exemplo, e a gente tem também na China autorizações prévias. Vacinas aprovadas para uso de forma segura e eficaz, zero, ainda nenhuma. Então, vamos agora percorrer esses 11 candidatos vacinais, que estão no último estágio de testes em humanos, que é o mais importante, que é a fase 3, onde a gente vê pacientes entre 10 mil e 100 mil voluntários sendo testados em países diferentes, de continentes diferentes, envolvendo aí todas as características de população, genética, de resposta ao antígeno, que também é avaliado. Então, quais são essas 11? Então, podemos destacar aqui a primeira delas, a Moderna, que é produzida a tecnologia através de desenvolvimento de RNA, do SARS-CoV-2. Então, a Moderna, que é produzida nos Estados Unidos, pela Moderna Therapeutics, em parceria com o NIH, o National Institute of Health, está na fase 3. Tecnologia nova, quem sabe será o primeiro imunógeno, o primeiro candidato vacinal a ser aprovado com tecnologia envolvendo DNA ou RNA. Segunda delas, através da tecnologia do RNA também, RNA mensageiro, a Biotech, Pfizer e Fosun Pharma da China. Então, a parceria da Biotech da Alemanha, da Pfizer dos Estados Unidos e da Fosun Pharma da China. Essa vacina está nas fases 2 e 3, está com fases combinadas. Podemos destacar também a terceira delas, envolvida na China, da CanSinoBio, através da tecnologia do vetor viral, que está em fase 3. O quarto candidato vacinal, também pela tecnologia do vetor viral. Então, quando eu estou falando de vetor viral, são principalmente os adenovírus. No caso da vacina de Oxford, foram adenovírus que causavam a influenza de chimpanzé, que foram retirados material genético causador da virulência, aproveitado toda essa capacidade invasora do adenovírus em células humanas e adicionado material genético do SARS-CoV-2. Então, essa metodologia do vetor viral, tanto da CanSinoBio da China, quanto da AD5 e AD26 da Rússia. A Rússia também, que chegou nos últimos meses de forma marcante, apresentando a Sputnik, que também é com vetor viral, de forma um tanto quanto precipitada, apenas com a fase 1, sequer tinham iniciado a fase 2, e já declarando para o mundo que iriam aprovar a comercialização da Sputnik. E a OMS não aprovou, exigiu as fases 2 e 3, e a Sputnik está sendo testada hoje na Rússia em 40 mil voluntários. De qualquer forma, ela ainda não está sendo considerada em fase 3. A Sputnik está sendo considerada em fase 2. Porém, a AD5 e a AD26, que é produzida também na Rússia, que está em fases clínicas desde o mês de junho, está em fase 3, aprovada para uso restrito em pacientes da Rússia. Então, o quinto candidato vacinal é o candidato da Johnson Johnson, que é aquele candidato vacinal que promete, em uma dose, imunizar o paciente de forma eficiente. A Johnson Johnson que iniciou testes também no Brasil. Então, também trabalha com o vetor viral, baseado na plataforma do Ebola. Então, lembrando que a Johnson Johnson já tinha, nos países que desenvolvem essas vacinas, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, plataforma de vacina para o Ebola, que adiantou bastante toda a inovação dessa plataforma do Ebola para aproveitar e dar sequência com as tecnologias para o Covid. Está pausado, podemos ver aqui que fase 3, Johnson Johnson, assim como o sexto candidato vacinal da AstraZeneca, em Oxford, também está pausado. Por quê? Eu vou voltar aqui, nas fases, onde na fase 3,
os pacientes são divididos em 2 grupos. Então, se temos na Sinovac 13 mil pacientes que vão ser testados, 6.500 vão receber placebo e mais 6.500 é que vão receber a vacina com partículas virais. Nessa fase 3, quando algum paciente que recebeu a vacina, ele apresenta uma reação adversa importante, como, por exemplo, uma reação neurológica, ou o paciente ele vai a óbito, a vacina ela é suspensa imediatamente nos 5 continentes, ela é suspensa. A indústria farmacêutica, junto com a universidade, promove a formação de uma comissão científica, através de imunologistas, de profissionais da saúde, que vão avaliar se o paciente ele foi aquela reação adversa ou o óbito, que aconteceu no Brasil recentemente, essa semana, se aquele óbito ou aquela reação adversa é oriundo da vacina. Caso seja confirmada, a vacina ela é suspensa e ela volta para a fase pré-clínica do 0 para ver uma modificação nessa vacina. Caso seja confirmado que o paciente ele não apresentou aquela reação adversa, ou ele não foi a óbito devido à vacina, que ele tomou um placebo, por exemplo, ou que mesmo vacinado ele foi acometido por um outro micro-organismo, e foi excluída a possibilidade de ser o problema mediante a administração da vacina, a vacina ela volta aos testes clínicos da fase 3. Então, é importante ressaltar que esse procedimento é de praxe, ele é corriqueiro. Com a importância e a corrida contra a vacina do Covid, então, alguns países, às vezes a imprensa, causa um certo alarme para um procedimento que é de praxe. É importante, mas ele é de praxe. Então, todo candidato a vacinar em fase 3 que apresenta algum problema, como o relatado aqui, é normal a vacina ser suspensa por um período que às vezes dura uma semana, 15 dias, um mês. Se for o caso de uma aprovação pela comissão, a vacina ela volta a ser testada em humanos. Então, a Johnson & Johnson e a AstraZeneca estão, nesse momento, com os testes pausados, por esses motivos. O candidato vacinal 7, que está na fase 3, é o primeiro dos 11 utilizando proteínas recombinantes. A proteína recombinante é a mesma tecnologia que temos no Brasil para a vacina contra a BCG, para a vacina contra a BCG não, contra a hepatite B e a vacina contra o HPV. Então, essas 2 vacinas, que são vacinas mais recentes, hepatite B e HPV, são obtidas com subunidades proteicas recombinantes, que é o que está sendo trabalhado na Novavax, que é uma indústria farmacêutica de Nova York, nos Estados Unidos. Temos também os vírus inativados, aquela tecnologia mais conservadora. A Sinopharm, a indústria farmacêutica na cidade de Wuhan, o Instituto de Wuhan, na China. Também temos, com vírus inativados, também a Sinovac, no Beijing Institute, em Pequim, na China, e a Sinovac também com vírus inativado. Então, são 3 vírus inativados produzidos na China. Então, assim como Inglaterra e Estados Unidos, a China e a Rússia também têm tradição de estudar vacinas para vírus, principalmente vírus causadores de doenças que afetam o trato respiratório superior. Então, a Sinovac, que está feito o acordo de transferência de tecnologia de São Paulo, também é produzida com vírus inativados. A Sinovac é uma das mais adiantadas da China, assim como a Moderna Therapeutics hoje são as mais adiantadas. A gente tem também a da Pfizer, como mais adiantados, e a da Johnson & Johnson, bem como a da AstraZeneca, de Oxford, também são considerados bastante adiantados, mas estão em pauta nesse momento por problemas obtidos na fase 3. E temos a mais diferente de todas, das 11 que estão em fase clínica em pacientes do mundo, que é a BCG. Então, o bacilo de Calmette-Guerin, que a gente falou no início da nossa apresentação. O bacilo de Calmette-Guerin é um imunógeno obrigatório no Brasil desde 1976. Ele é administrado em paciente nos seus primeiros dias de vida, a criança, o bebê recém-nascido, antes de receber alta para a sua casa, ele é vacinado com a BCG, aquele que fica a marquinha no braço, para proteger contra a tuberculose. Esse estudo ele começou
no Murdoch Children's Research Institute na Austrália, e hoje está sendo expandido para testes com mais de 10 mil pacientes no Reino Unido, na Espanha, na Holanda e no Brasil. Então, no Brasil, recentemente, nós temos a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 3 mil profissionais de saúde, e no Rio de Janeiro, mais 2 mil profissionais de saúde estão sendo selecionados nessa semana para imunização com a BCG, para avaliar a capacidade da vacina contra a tuberculose, ela proteger ou, pelo menos, minimizar os riscos de morte pelo SARS-CoV-2. E os que estão sendo testados no Brasil, nesse momento, nós podemos destacar aqui a vacina de Oxford, com a AstraZeneca, que é o Shadox, com 10 mil voluntários. Aqui nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, do Sudeste, Bahia e Rio Grande do Norte e do Nordeste, e o Rio Grande do Sul, com a tecnologia do vetor viral, 10 mil voluntários. A Sinovac, produzida em Pequim, na China, com os estados aí do Sudeste e do Sul e do Centro-Oeste, 13 mil voluntários com os vírus inativados, a Sinovac, chamado também de Coronavac. Temos aí a vacina da Pfizer, com a base de RNA, com 3.100 voluntários, São Paulo e Bahia. E temos também a vacina da Johnson Johnson, com 9.800 voluntários, em diversos estados aí do Sul, Sudeste e Nordeste. Então, nesse momento, uma pena que as vacinas de Oxford e da Johnson Johnson, elas sofreram uma pausa, e a gente espera que por poucos dias ou por poucas semanas, até que tudo seja investigado. Além disso, temos a BCG, como já foi comentado, e estão sendo iniciados os testes com 5 mil voluntários brasileiros no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Aqui apresento rapidamente todo o esquema de processo de produção de vacinas e biofármacos. Esse slide é atual, obtido do site da Fiocruz. Nós temos aqui a vacina líquida ou biofármaco, ou a vacina liofilizada. Então, nesse acordo de transferência de tecnologia, caso seja regulamentada a vacina da Sinovac, o Instituto Butantan vai receber um ingrediente farmacêutico ativo. Para o ingrediente, ele vem da China para o Instituto Butantan promover a formulação e o invase. Depois disso, vai ser feita uma inspeção, rotulagem, embalagem, vai para uma central de abastecimento e expedição para que sejam, então, as vacinas distribuídas pela central de abastecimento e distribuição de imunobiológicos e os biofármacos pelo Departamento de Assistência Farmacêutica para todo o Brasil. Então, lembrando que as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, produzidas também pela Fiocruz, elas são compradas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e fornecidas para a população brasileira. Então, nós não pagamos diretamente, nós pagamos indiretamente através dos impostos. Ok? Então, para fechar, eu queria mostrar aqui para vocês o site da Universidade de Oxford, a indústria farmacêutica AstraZeneca. Quem tiver curiosidade, eu posso passar os links da universidade, da indústria farmacêutica. Aqui uma matéria onde, na Universidade de Oxford, estão relatando, nesse momento do print, que a aprovação para a testagem da fase 3 no Brasil. Destaque também aqui no site da Pfizer, que é a indústria americana, em parceria com a N-Biotech da Alemanha, onde eles têm 2 podcasts que vocês podem acessar para obter informações em tempo real. Podemos ouvir as notícias em tempo real. Tem o podcast antigênico 1 e o podcast antígeno 2, onde podemos acessar e ouvir aí notícias de 15 minutos, 20 minutos, 5, 10. Então, em tempo real, as notícias vão chegando na Pfizer e é possível que estejamos em qualquer lugar do mundo, desde que tenhamos internet à disposição, que a gente possa acompanhar essas notícias. Então, espero que tenha sido produtivo. Me coloco à disposição para dúvidas, questionamentos. É importante que a gente consiga aqui tirar a dúvida da maioria daqueles que estão assistindo, interessados no tema. Muito obrigado. Muito obrigada e parabéns
professor Matheus, pela excelente apresentação, né, e por ter trazido esse tema que é tão pertinente, principalmente no contexto atual. Então, agora, nós temos o tempo, né, para ampliar essa discussão, dúvidas, e fica aberto a perguntas, né, para os participantes. Vocês podem tanto escrever pelo chat a pergunta, que eu faço a leitura, e também vocês podem abrir o microfone e fazer diretamente ao professor Matheus a pergunta. Vou dar uma olhada aqui. Estamos à disposição. Cris, eu tenho uma pergunta. Não, professor Matheus, em relação à venda em clínicas privadas, você acha que vai ser de imediato, a prioridade vai ser a distribuição pelo serviço público? Olha, essa pergunta é muito boa. Ela envolve política e envolve economia. Mas o que a gente espera, professora, é que, à medida que as vacinas forem sendo regulamentadas, os governos dos países envolvidos, eles promovam parcerias. A gente já tem uma parceria do Butantan com a Sinovac da China e uma parceria da Fiocruz com a AstraZeneca do Reino Unido. Caso uma dessas vacinas seja regulamentada, a nossa população não precisaria pagar. Porém, caso uma vacina dessas que não estão no rol das conveniadas pelo Brasil e os países desenvolvedores, detentores dessa tecnologia, é possível que a nossa população tenha que pagar, sim, pelas doses. E a gente não sabe quanto tempo demoraria para chegar no Brasil. Eu vou dar um exemplo, que os Estados Unidos já compraram 100 milhões das primeiras doses produzidas pela Pfizer e já compraram também mais de 100 milhões, em torno de 120 milhões, das primeiras doses produzidas pela Moderna. Então, se a Moderna for regulamentada, ou a Pfizer, e produzido 50 milhões inicialmente, depois mais 30 milhões, os primeiros 100 milhões são dos Estados Unidos. Então, nenhum país do mundo vai ter acesso, se não mudar essa configuração. Então, é também uma preocupação. Nós temos no Brasil o estado do Paraná e o da Bahia, que já promoveram convênio com a Rússia. Também, recentemente, o Distrito Federal está promovendo um acordo com a Rússia. A vacina da Rússia ela ganhou bastante visibilidade nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, e é possível que a gente tenha alguns estados também promovendo seus próprios acordos, alguns estados brasileiros promovendo seus próprios acordos com os países de indústria farmacêutica. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor Matheus, eu tenho uma pergunta, né? Eu tenho 2. Vou fazer uma e deixar abrir para quem quiser, né, se manifestar. Eu gostaria de saber se existe alguma relação, né, que já foi estabelecida, alguma relação clara entre o tipo de vacina e a eficácia e a segurança dessa vacina obtida. Muito boa pergunta, Ana. Sim, nós já temos algumas, principalmente daquelas vacinas que já estão no mercado. Então, nós temos a vacina produzida com vírus inativado, ela não é tão competente em relação à eficácia, porém, ela garante uma melhor segurança, porque o vírus ele está morto, ele está inativado, como o nome propriamente dito. Então, metade do problema ele é resolvido, que é a questão da segurança. Os outros 50% da eficácia são os maiores desafios aí, principalmente no caso do Covid, para as desenvolvidas na China. Nós temos 3 candidatos importantes na China. Lógico que muita proteína administrada no paciente, mesmo que o micro-organismo esteja morto, inativado, pode acarretar alguns problemas imunológicos, e a toxicidade também é importante. Mas, via de regra, os inativados, a questão da segurança é o viés. Alguns micro-organismos inativados, nós temos também que a eficiência é maior, porém há uma luta para diminuir, e alguns estudos já provaram com a HPV, com a hepatite B, para diminuir a toxicidade. Agora,
bem interessante a sua pergunta, porque nós não temos ideia ainda das vacinas com RNA e vacinas com DNA, que podem ser as primeiras da clínica mundial, mediante a tecnologia para o Covid. Então, podemos ter vacinas com tecnologias novas, com inovação, e aí a gente espera ter respostas tanto em relação à segurança, à toxicidade, quanto na questão das doses. Então, a sua pergunta é muito importante e a gente só tem como lhe dar uma resposta concreta em relação às vacinas que já estão regulamentadas. Certo, obrigada. E pegando, então, o gancho da questão da vacina de RNA, mensageiro ou de DNA, que a gente ainda não tem ideia, né? Porque não existe ainda no mercado. Você que entende da área, né, que é dessa área, você vislumbra alguma preocupação em relação a isso, principalmente, né, nesse contexto do desenvolvimento em tempo tão acelerado, né, de uma nova tecnologia em um tempo tão curto, né? Então, até que ponto, né, a gente pode, de fato, acreditar na segurança? Então, excelente pergunta. A vacina de DNA, a tecnologia, apesar de não termos uma vacina no mercado, mas ela já vem sendo estudada há bastante tempo, pelo menos há 10, 15 anos. A vacina contra a BCG e contra a tuberculose, há 10, 12, 15 anos atrás, entre 10 e 15 anos, ela foi aprovada nos Estados Unidos, numa escala menor, com uso limitado, porém aconteceu um problema que um paciente, ele apresentou câncer. Por quê? Porque são moléculas que atuam no núcleo celular. Então, ocorreu uma desprogramação celular e o paciente, ele teve uma alteração cromossômica, desprogramou algumas células e aí o paciente adquiriu câncer. Então, cai naquele item da segurança. Então, desde então, essa vacina foi suspensa para testes em humanos e foi continuada apenas para uso em animais, em cães e gatos, nos Estados Unidos. Foi suspenso por essa questão. Então, essa questão de ser um material genético que pode ou não se intercalar com material cromossômico e problemas como a apoptose, problemas como câncer, são um desafio a mais que os pesquisadores irão enfrentar. E principalmente na escala, né, que será aplicada, que é em bilhões de pessoas, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação dos cientistas da área. Certo. Alguém mais? Eu tenho uma outra pergunta, mas alguém? Boa noite, Matheus. Fico muito feliz por você. Boa noite, Ângelo. Participando, meu amigo Matheus, né? Amigo de graduação de farmácia. É uma satisfação enorme estar participando aqui. Brilhante. Amigo de longa jornada, né? Brilhante apresentação. Aí eu queria fazer uma pergunta, meu amigo, é o seguinte: essa questão, você falou que a da Rússia e a da China teve uma pré-aprovação, certo? Você acha que isso... são duas perguntas que estão relacionadas. Você acha que essa pré-aprovação ela dá vantagens a essas indústrias em colocarem logo, de repente, serem as primeiras vacinas a estarem realmente imunizando a população? E segundo, você acha que isso é uma estratégia comum, é uma estratégia comum das indústrias tentarem uma pré-aprovação, porque a indústria já estaria produzindo, né, um pequeno lote enquanto estaria fazendo esse ensaio clínico? Muito bem, Ângelo. Então, primeiro, uma satisfação estar aqui em contato com o meu amigo Ângelo, farmacêutico, nos formamos juntos. São mais de 20 anos aí de amizade e agradeço pelo convite por estar aqui nessa noite discutindo sobre esse tema tão importante e tão atual. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vejo um lado positivo e um lado negativo de se aprovar um uso mesmo que limitado. Então, quando se aprova um uso mesmo que limitado, você exclui a voluntariedade. Então, quando você está em fase de teste, o paciente ele tem que ser voluntário, ele tem que preencher pré-requisitos, ele tem que assinar um termo de que ele se responsabiliza. Então, é uma desvantagem, por quê? Porque pacientes que podem estar fora dos grupos
pré-selecionados numa fase de teste 3, pacientes que não venham a assinar, pacientes que não tenham alguma questão aí esclarecida do ponto de vista imunológico, é um risco. Então, é um risco nesse patamar. Porém, quando você comercializa numa escala maior do que a de teste, a intenção é que se testa mais do que na fase do teste 3. Então, pode haver realmente uma aceleração para chegar mais rápido na fase 4. Aí pode ser um ponto positivo. Mas, via de regra, o conceito de vacina é que uma vacina ela só deve ser realmente colocada no mercado quando ela é comprovada na fase 3, seguindo todos os requisitos e seguindo todo o rigor como segura e eficaz. Então, se está no uso limitado, não concluiu a fase 3, o que é que a gente entende? A gente entende como uma corrida em busca de notoriedade daquele país, com anseios aí de visibilidade, anseios econômicos e anseios políticos, que pode ser perigoso para aquela população. Obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat do Paulo, né? Ele colocou: tem se mostrado que pessoas que tiveram Covid-19 no início de março soroconverteram com produção de IgG, mas parece que recentemente foram testados para a pesquisa de anticorpos e alguns deram resultados negativos. Isso pode ser um problema para a confecção, a produção da vacina? Há alguma com mais chance de dar certo? Excelente pergunta, Paulo. Excelente pergunta. Então, o primeiro ponto é, a literatura já comprovou de que existe a reinfecção. Então, mesmo que seja um percentual menor, eu mesmo acredito que a grande maioria dos pacientes que foram acometidos por Covid, eles vão estar imunes por um determinado tempo, mas que existe um percentual daqueles pacientes que podem ser reinfectados várias vezes. Então, já está comprovado pela literatura. Por enquanto, são poucos casos publicados no Brasil e no mundo, mas no Brasil a gente já tem vários relatos aí em diversos estados. Então, o que a literatura preconiza? A literatura preconiza de como partículas virais das proteínas do envelope do SARS-CoV estão sendo implementadas nos sistemas que estão sendo testados como candidatos vacinais. Então, que essas partículas virais elas vão gerar anticorpos policlonais que vão reconhecer mais de um sítio, mais de um epítopo ou mais de um determinante antigênico, mais de uma região dentro do antígeno. Então, isso pode acarretar no reconhecimento cruzado, da mesma forma que lá atrás, no descobrimento da vacina, é o que a gente espera, que a imunidade contra a varíola bovina, ela protegeu contra a varíola humana. Hoje nós tomamos, a população brasileira e mundial, toma o imunizante contra a tuberculose bovina, o BCG, mas está protegido contra a tuberculose humana. É uma reação cruzada na prática. Então, a gente espera que o paciente protegido por essas vacinas que estão em desenvolvimento, pelo SARS-CoV-2, que eles reconheçam, mesmo que tenhamos a possibilidade de mutações, que eles reconheçam e passem a proteger os indivíduos, exceto aqueles indivíduos que sofrem de co-infecção, que podem e devem ser estudados, deve ser feito o seu mapeamento genético, o seu mapeamento imunológico. Então, do ponto de vista de mutação do vírus, eu já vi um artigo que mostra que a probabilidade de uma vacina, ela proteger em 60% possibilidade de mutantes. Então, os mutantes, 60% seriam cobertos por essa vacina. Agora, os pacientes que são reinfectados, nós precisamos que eles sejam testados como um grupo especial para que venhamos a apontar algo mais concreto. Tomara que eles sejam protegidos, que eles sejam imunizados de forma efetiva. Então, não há uma resposta ainda 100% para a sua pergunta, porque somente com a vacina aprovada, esses pacientes que sofreram reinfecção, eles serem vacinados, aí a gente avaliar o comportamento deles. Mas o que se espera é um 60% aí de cobertura, pelo menos não foi o que você perguntou,
mas acho que está no contexto que são os mutantes, que geralmente é uma preocupação também eminente. Mais alguém gostaria de perguntar? Estou vendo aqui no chat. Não tem nenhuma pergunta no chat, só realmente todo mundo parabenizando a sua apresentação. Matheus, e agradecendo, né, a sua participação no nosso evento. Mas aí eu tenho só mais uma, né, que eu disse que tinha duas, eu fiquei na dúvida, né, na questão, porque do desenvolvimento farmacêutico. Não vamos nem pensar na questão do desenvolvimento da vacina para a Covid, né, mas do desenvolvimento normal de uma vacina, né, seguindo o curso natural, né, o tempo é natural. O desenvolvimento farmacêutico ele é feito em que etapa? Depois da fase de todos os testes clínicos, que foi tudo aprovado, ou não? Isso é algo que é feito simultaneamente, né? O desenvolvimento farmacêutico, estou falando, né, para os demais, entender a parte da formulação, avaliação de estabilidade, né, se vai ser, como você falou, liofilizado ou não, se vai precisar de refrigeração. Então, toda essa logística até realmente chegar ao paciente. Então, muito boa pergunta. Em que momento? Muito boa pergunta. Normalmente, a formulação, os testes de formulação, estabilidade, liberação, eles são promovidos na fase pré-clínica, que dura em média 2 anos. Pode durar 1 ano, pode durar 4 anos. A fase pré-clínica. Existem vacinas que a fase pré-clínica duraram 8 anos, só na fase pré-clínica. Então, normalmente, na fase pré-clínica, é nessa fase que é dado aquele gás, aquele esforço na tecnologia da formulação. Porém, no caso do Covid especialmente, como a fase pré-clínica ela foi muito abreviada, então, em alguns casos, 3 meses, 2 meses de fase pré-clínica, então, com certeza, a formulação ela está sendo estudada em paralelo com a fase clínica em humanos. Então, é o que a gente está vendo, uma mudança no cenário aí das fases. E como não há tempo a perder, então, o que a gente está observando? O desenvolvimento da fase pré-clínica, ela é obtida, pelo menos de forma satisfatória, para a publicação de um artigo numa revista renomada. Normalmente, é um fator preponderante. Após uma publicação numa grande revista, aí sim, os órgãos regulamentadores aprovam os testes clínicos em humanos. Então, como se fosse uma prova-conceito. A prova-conceito é a publicação numa revista de porte internacional da área. Com essa prova-conceito, que é o mínimo para começar os testes clínicos, essa prova-conceito ela pode ser obtida e a formulação ainda não está 100% resolvida, no caso do Covid, e a gente tem aí testes em paralelo. Ok, obrigada. E eu disse que era a última, mas só uma outra. Eu sei que você já colocou lá a perspectiva de se ter uma vacina, né, mas mesmo assim, na sua opinião, né, no seu feeling, numa perspectiva do melhor cenário possível, né, você acredita que realmente quando, né, nós teremos uma vacina eficaz e segura e pronta para ser administrada na população mundial? A pergunta que não quer calar, né? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. É a questão do tempo, de quando vai sair a vacina, as doses, a reinfecção, mutantes, são perguntas muito... E, atualmente, essa questão dos testes na fase 3, que pausa, depois continua, também está sendo muito perguntado. Mas a pergunta que não quer calar é quando, né? Então, a gente torce para que seja o mais rápido possível. Porém, a literatura mostra que quanto mais bem feito, quanto melhor testada as fases 1, 2 e 3, e principalmente a 3, que é decisiva, maior a possibilidade de um sucesso. Então, pensando aí num prazo realista, primeiro semestre de 2021, uma vacina regulamentada, e a liberação no meio do ano que vem. Então, esse seria um prazo realista, que já seria recorde, 1 ano e 3 meses, a comercialização no meio do ano que vem, seria recorde, seria bastante realista. A gente corre risco
Se dependesse da Rússia, nós já estaríamos com a vacina hoje, todo mundo aí recebendo Sputnik só com a fase 1. Então, tem países que estão querendo pular as fases. Então, pensando de forma assim, bastante acelerada, seria uma aprovação até dezembro desse ano, para 6 meses depois, no final do primeiro semestre. Acho que antes disso é impossível. Pelo menos os profissionais de saúde e os grupos de risco. Se a gente pensar em profissionais de saúde e grupo de risco de todo mundo, é quase que impossível no primeiro semestre do ano que vem todo esse contingente ser vacinado no mundo todo. Então, o que a gente, de forma realista, 2021 deve sair a vacina e levaremos aí 2021, 2022 inteiro até vacinar a população mundial. Então, de forma realista, 2023 iniciaremos com toda a população mundial vacinada. Porque não é brincadeira, não. Uma coisa é ter a vacina aprovada. Outra coisa é se tivermos somente uma aprovada por um bom período, essa uma ser produzida para o mundo todo. Então, vai ser uma briga política, vai ser uma briga econômica. Não vai chegar para o mundo todo. Não vai ser fácil. Então, imagina o Brasil, né, que não é tão forte assim, economicamente, politicamente. Então, a tendência é que depois da vacina aprovada, tenhamos aí 2 anos para vacinar toda uma população mundial. Então, está longe ainda, infelizmente, da gente ter esse problema resolvido. Ok. Muito obrigada, professor Matheus. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta, mais nenhum comentário? Estamos à disposição. Quem tiver alguma dúvida, aproveita o momento aí. Não tem ninguém na fila. Então, deixa eu acabar, porque eu li, mas eu fiz só a manchete, né? A questão do presidente, né, do país. Ele diz que rompeu, que vai, se tiver algum acordo, né, com a vacina chinesa, ele vai romper. E aí, como é que fica, né? Que já tem toda essa coisa com o Butantan, vai ficar só com o estado de São Paulo. Você viu alguma coisa sobre isso? Vi sim. Infelizmente, nós temos aí um contexto político, né? E eu tenho tentado, assim, não colocar a minha opinião como pessoa, né? E sim a opinião do pesquisador Matheus Pedrosa. Então, do ponto de vista de pesquisador, eu vejo que existe o componente político. Os governadores, eles lutaram pela compra do governo federal por parte da Sinovac, conseguiram convencer o ministro da Saúde, porém o presidente, provavelmente aí por questões de divergência com o governo de São Paulo, desautorizou o ministro da Saúde. Eu acho difícil, se a gente tiver a vacina da China como única regulamentada, que o presidente ele não venha ceder. Eu acho muito difícil porque a pressão vai ser enorme. Enquanto a gente não tem a regulamentação, provavelmente, por questão política, ele vai endurecer. Mas se a gente só tiver essa vacina, ele vai ter que ceder. Essa é a minha opinião. Ok, então. Obrigada. Então, de novo, então aqui no chat não tem nenhuma pergunta, né? Como eu já li aqui, somente a do professor Paulo. Eu gostaria, então, sou Matheus, em nome da Universidade de Fortaleza e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, agradecer a sua participação no nosso evento, né, que foi bastante proveitoso, uma discussão bastante rica e esclarecedora. Agradecer também a todas as pessoas que participaram do 5º webinário do PPGCM, da Unifor, e agradecer também o marketing e a TV Unifor pelo apoio logístico na transmissão, né, desse evento. Desejar uma boa noite e um bom descanso para todos. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado.